Ok. Quero agradecer. A Anvisa agradece o convite do senador Zezé Perrella e, na pessoa dele, cumprimento os demais senadores presentes e também todos os membros da mesa. Estou aqui representando o diretor-presidente da agência, Dirceu Barbano, que me incumbiu de fazer essa apresentação aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Bom, o que eu vou apresentar para os senhores é o estado da arte da regulação sanitária das terapias celulares, né? O que a Anvisa já fez e já caminhou para a regulação sanitária desse tema, né? Bom, eu queria apresentar brevemente para aqueles que ainda não conhecem o marco regulatório que dá competência à Anvisa para, de fato, regular essas terapias. Bom, a Lei de Criação da Anvisa, que é a 9782, ela considera, né, dá para a Anvisa a competência de controlar e fiscalizar órgãos, tecidos humanos, no seu inciso 8º do parágrafo 1º do artigo 6º, né, e para uso... órgãos e tecidos humanos para uso em humanos, obviamente, para transplantes e reconstituições, né? Então, essa é uma competência expressa na lei. E também coloca no inciso 11, quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde humana. Isso, então, é bastante abrangente, dá para a Anvisa um poder grande que tem que ser exercido com muita responsabilidade, né? Ela ainda coloca que estão sob controle e fiscalização sanitária da agência quaisquer serviços que impliquem incorporação de novas tecnologias e todos esses estabelecimentos que produzem, né, esses produtos ou fazem esses tecidos estão submetidos ao regime de vigilância sanitária todas as instalações físicas, equipamentos, tecnologias, ambientes, procedimentos envolvidos em todas as fases do processo de produção. Então, é um escopo bastante abrangente que dá a competência para a Anvisa para atuar nesse sentido. E a agência ainda pode regulamentar outros produtos e serviços de interesse para o controle do risco à saúde da população. E as terapias celulares se encaixam nesse escopo, né, de competência da agência. Agora, a terapia celular ela se desenvolveu no aspecto regulatório, né? Estou especificamente dizendo no aspecto regulatório, na Anvisa após a publicação da Lei de Biossegurança, né, 11.105, que trouxe, no seu artigo 5º, a permissão de pesquisa e terapia com utilização de células-tronco embrionárias. Apesar dela falar, a lei ser específica para células-tronco embrionárias, o desenvolvimento regulatório se deu a partir desse momento, né? O desenvolvimento mais avançado e a preocupação da agência, de fato, em fazer a regulação. O decreto que regulamentou a lei coloca para a Anvisa a obrigação de estabelecer normas para procedimentos de toda a fase produtiva, né? Coleta, processamento, testes, armazenamento, transporte e também o uso dessas células tronco-embrionárias. Entendendo que a Anvisa tem esse papel de regulação do uso das células-tronco embrionária, também se pode entender que a gente, baseado também na 9782, que a gente também tem a obrigação legal e dada pelo Congresso Nacional a gente, de regular o uso também das células que não são embrionárias. Mas e quais produtos nós estamos falando, afinal de contas? Nós estamos falando de produtos não convencionais já utilizados nas terapias na medicina hoje, né? Então, nós estamos falando de células ou subprodutos produzidos após manipulação substancial. E esse conceito vale a pena destacar, que é um conceito, manipulação substancial é um conceito que tem sido usado no mundo todo, e existe uma lista negativa do que não é manipulação substancial. E, basicamente, são processos físicos ou adição de substâncias que não alteram a estrutura da célula, né? Então, corte, trituração, moldagem, tudo que não se encaixa dentro dessa lista, né, então é considerado manipulação substancial. Por que não há uma lista de manipulação substancial? Porque a tecnologia se desenvolve, outros procedimentos podem ser criados, né, e as normas teriam que ser alteradas. Então, o que não é manipulação substancial, né, a gente pode chamar de manipulação mínima, então, isso vai ser objeto de regulação da Anvisa nas terapias celulares. Outros produtos também, nós estamos falando de células ou tecidos que são utilizados para manter funções biológicas diferentes daquela cumprida no doador. Ou seja, ela não tem a função homóloga.
Um exemplo mais claro e simples de entender é o sangue e seus componentes. Você tira hemácia de um doador, né? Você tira células sanguíneas de um doador. As células sanguíneas, a hemácia, ela tem a função dela já exercida adequadamente no doador. Quando ela é passada para o receptor, sem nenhuma outra alteração, ela vai exercer a sua função de transporte de oxigênio, por exemplo. Então, ela vai exercer isso sem uma avaliação muito complexa da eficácia, porque você não mudou nenhuma, você não alterou nenhuma estrutura e nenhum processo, você só armazenou e transfundiu em outro paciente. Então, isso significa que esse uso é homólogo. Sempre que ocorrer alguma coisa diferente do uso homólogo, então, são desses produtos que nós estamos falando. Esses são os produtos de terapia celular. Células submetidas à engenharia genética e células ou tecidos associados a materiais, biomateriais, cerâmica, metal, plástico e qualquer outro teflon, qualquer outro tipo de material que esses tecidos estão sendo associados. Então, esse é o escopo de regulação dos produtos de terapia celular que a Anvisa tem enxergado e que tem trabalhado para melhorar a regulação. Só para deixar mais claro o que não é produto de terapia celular. Nós estamos excluindo desse processo de trabalho de regulação as células progenitoras hematopoéticas de uso convencional, ou seja, para transplante de medula óssea, que já é consolidado na literatura, a eficácia e processo de uso dela já é bem consolidado. Sangue e seus componentes, já existe regulação para isso. Tecidos biológicos convencionais, tanto humanos e animais, isso também não é produto de terapia celular, e células e tecidos para reprodução humana assistida, que também tem uma outra regulação para isso. Então, nós estamos falando basicamente daqueles produtos que eu falei anteriormente, né? Produtos manipulados substancialmente ou que não são de uso homólogo, que agregam algum material ou sofreu alguma alteração genética provocada. Bom, como é que nós vamos regular? Nós já estamos regulando, na verdade. Como eu disse anteriormente, a lei trouxe uma responsabilidade muito grande, um poder muito grande para a Anvisa. Então, isso tem que ser exercido com muita responsabilidade e parcimônia. E 3 aspectos principais estão sendo considerados na regulação desse assunto, né? Primeiro, garantir a segurança dos pacientes sem barrar o desenvolvimento tecnológico. Isso é um ponto importante que a gente ouviu de todo mundo, que isso deveria ser, de fato, exercido. É uma área nova que exige flexibilidade na regulação e, ao mesmo tempo, tem que ser olhado com cuidado, porque tem riscos ainda desconhecidos que têm que ser avaliados com muita cautela. Depois, aprender com a experiência internacional, né? O Brasil começou a regulação quase junto com outros países, mas alguns países, principalmente a Europa e Estados Unidos, já avançaram alguma coisa na regulação e a gente tem acompanhado esse desenvolvimento regulatório e estamos aprendendo com eles e visitando, fazendo cooperações técnicas para que também não saiamos demais do que tem sido feito no mundo. E terceiro ponto, garantir a participação da sociedade, extremamente importante, principalmente por ser um tema novo, né, que exige que a sociedade também se responsabilize, junto com a agência reguladora, das decisões que vão ser tomadas. Bom, o que nós já fizemos, de fato, então, senador? A primeira proposta, a primeira regulação publicada sobre esse tema foi a RDC 9 de 2011. Essa regulação ela é específica para o funcionamento dos centros de tecnologia celular. Que são esses centros? São os estabelecimentos que vão produzir essas células para terapia ou pesquisa clínica. Então, nossa preocupação primária foi essa, foi estabelecer critérios mínimos para a produção, da coleta ao transporte dessas células, visando segurança e qualidade. Para todas as células, né, ou produtos de terapia celular, disponibilizados para pesquisa clínica ou para terapias, de fato, já aprovadas. Bom, esse regulamento técnico está em vigência, ele permitiu um investimento do setor público e do setor privado na construção de centros de tecnologia celular, deu uma estabilidade regulatória e permitiu também que a vigilância pudesse, de fato, fiscalizar adequadamente esses estabelecimentos, que não existia marco regulatório para isso antes. Bom, o que mais, né? Nós promovemos um workshop internacional sobre regulação em terapia celular, para que pudéssemos, de fato, entender como é que era a regulação em outros países. E, posteriormente, fizemos um seminário nacional sobre regulação em terapia celular, com discussão ampla na sociedade. O relatório desse seminário nacional está disponível
na pasta dos participantes aqui da mesa, e também eu trouxe 15, além dessas, trouxe mais algumas cópias que estão disponíveis ali nas pastas. Eu não tenho cópia para todo mundo, que é um relatório bastante extenso, mas estará disponível no site da Anvisa hoje. É a primeira vez que a gente divulga esse relatório, então esse relatório está sendo divulgado aqui em primeira mão para a CCT, e estará disponível no site da Anvisa hoje à tarde. Esse seminário foi importante para a tomada de decisões de aspectos regulatórios futuros. E também fizemos aquelas visitas técnicas que eu falei anteriormente a outras agências. Bom, o que mais nós fizemos? Baseado, então, nesse seminário e também no conhecimento de regulação de outros países, nós criamos a Câmara Técnica de Terapia Celular, que já está em funcionamento. Os membros da Câmara Técnica estão presentes aqui no plenário. Foram todos... a reunião de hoje coincidiu com uma reunião da Câmara Técnica, então foi bastante oportuno que todos pudessem participar e ouvir essa audiência pública. E ela tem a função de assessorar a Anvisa na regulamentação, anuência em pesquisas clínicas e autorizações de uso para os produtos de terapia celular. A Câmara é formada por 13 membros, experts na área, indicações do CONEP, CFM, CFO, indicações de associações profissionais e de associações de pacientes também, para que haja uma participação efetiva da sociedade nessas decisões. Ela é um modelo também espelhado na Câmara Técnica de Terapia Celular Europeia, que já agregava pessoas que não eram técnicas da área, mas sim da sociedade, né, associações de pacientes. A gente acha isso bastante importante. E quais os próximos passos, então, que serão feitos no aspecto regulatório? O regulamento sobre anuência em pesquisa clínica para terapia celular, ele precisa ser publicado. A regulação hoje, nesse sentido, ela não existe na Anvisa, e ela é, de fato, necessária, porque esses produtos estão sendo olhados no mundo e também agora no Brasil de maneira muito parecida com os medicamentos, em especial os medicamentos biológicos. Então, eles têm que ter esse cuidado também no Brasil. Isso dá estabilidade regulatória para o desenvolvimento de novos produtos e também aumenta a avaliação da segurança desses produtos para uso na população brasileira. E posteriormente, né, após isso daqui, após o primeiro passo, né, o segundo passo é um regulamento sobre autorização de uso ou registro desses produtos de terapia celular. Essa decisão ela também é uma decisão complexa, porque ela tem alguns pressupostos que precisam ser superados, em especial a dificuldade, a impossibilidade, na verdade, de comercialização desses produtos baseado na proibição constitucional do artigo 199, né? Mas a gente tem tentado trabalhar nesse sentido para, de qualquer forma, de alguma maneira, né, emitir uma autorização que permita que esses produtos sejam utilizados, garantindo a segurança e a eficácia deles, sem, de fato, alterar né, a filosofia da Constituição, que era de proibição de comercialização de substâncias humanas. Bom, esses são os aspectos regulatórios que eu falei, né, que eu queria trazer. E, por fim, queria apresentar algumas perguntas, né, e desafios para a gente discutir, para além da regulação sanitária, né, em especial a questão da comercialização de substâncias humanas, que é vedada pela Constituição. Então, a sociedade brasileira tem que discutir qual é o modelo de exploração econômica dessa nova tecnologia. De fato, se não pode comercializar, como se vai viabilizar o desenvolvimento tecnológico, né? E, segundo, as patentes são proibidas para as células, né? Como será o processo de proteção intelectual para esses novos produtos, para garantir que haja, de fato, desenvolvimento científico nessa área? Bom, era isso que eu queria falar. Agradeço, estou aberto às perguntas.